pessoal, eu sou o professor Afonso Oliveira, leciono flauta na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa é a nossa segunda videoaula de flauta para o Projeto Espiral, uma parceria entre o FRJ e a Funarte. Na aula passada, nós abordamos de maneira introdutória o nosso primeiro tema, que é a embocadura. Hoje passaremos para a primeira parte prática com os exercícios de aquecimento da musculatura facial, principalmente daqueles músculos que nós usamos para fazer a embocadura da flauta. E qual a importância desses exercícios? Na verdade, é que quando nós os praticamos por 20, 30 minutos e daí passamos para a nossa rotina com os primeiros exercícios com a flauta, o nosso rendimento já é outro, a nossa facilidade de tocar já é muito maior porque nós estamos aquecidos. Algumas observações sobre os exercícios. A primeira é que eles devem ser feitos em frente ao espelho, sempre. Nós aqui no vídeo faremos 2 ou 3 repetições de cada exercício, mas vocês devem fazer o número de repetições indicadas, que geralmente é de 50. E quando há alguma alteração nessa indicação, isso é mostrado nos exercícios. Os exercícios de 2 a 6, eles podem ser feitos com água morna na boca. Ou então você pode inflar a boca com o ar e fazer os exercícios. Agora, muito cuidado, se fizer com água morna, cuidado para a água não estar quente demais, porque isso pode prejudicar a saúde, ok? Então, vamos aos primeiros exercícios da nossa rotina. Exercício número 1. Com os lábios cerrados, massagear com as pontas dos dedos, indicador e médio das 2 mãos, a área em volta dos lábios superior e inferior. Inicialmente, massagear em movimentos de lateralidade e depois em movimentos de verticalidade. Número 2. Encher a boca com água morna ou inflá-la com o ar e com os lábios cerrados, bochechar diversas vezes com movimentos rápidos, expandindo e contraindo as bochechas. 50 repetições moderadas ou rápidas. Número 3. Encher a boca com água morna ou inflá-la com o ar e com os lábios cerrados, procure alternar a expansão das bochechas lateralmente com movimentos rápidos. 50 repetições moderadas ou rápidas. Número 4. Com água morna ou então inflando as bochechas com ar e com os lábios cerrados, expandir e contrair a parte interna da boca entre os dentes superiores e o lábio superior. 50 repetições moderadas ou rápidas. Número 5. Com água morna ou com ar e com os lábios cerrados, expandir e contrair a parte interna da boca entre os dentes inferiores e o lábio inferior. 50 repetições moderadas ou rápidas. Número 6. Fazer movimentos circulares com as bochechas infladas com água ou com ar no sentido horário e depois repetir no sentido anti-horário. 50 vezes para cada lado. Número 7. Com a boca vazia e os lábios cerrados, fazer movimentos semelhantes aos da mastigação. 50 repetições. Esse exercício é ótimo para a embocadura, ele é muito bom para a região média da flauta. Número 8. Com os lábios cerrados, esticá-los lateralmente, como se fosse fazer uma ação expressiva de um sorriso forçado, e depois voltar à posição inicial. 50 repetições. Número 9. Com os lábios cerrados, procure contraí-los trazendo os cantos da boca para o centro, em posição de beijo, ou seja, você vai preguear os lábios. Número 10. Com os lábios cerrados, elevá-los empurrando-os contra o nariz. Ao mesmo tempo em que força o nariz para baixo, e aí você procura voltar à posição normal. Então, nesse exercício, você tem forças contrárias, né? O seu nariz vai forçar para baixo e
os lábios vão forçar para cima. Número 11. Com os lábios cerrados, procure abaixar o lábio superior, empurrando-o contra o lábio inferior. E, ao mesmo tempo, o músculo abaixo do queixo, que se chama mento, empurra o conjunto para cima, em direção ao nariz. 50 repetições moderadas ou rápidas. Número 12. Com a boca aberta, abaixar o lábio superior, cobrindo ao máximo os dentes superiores e voltar à posição inicial. Esse exercício é muito importante e é bom que se faça o exercício com os lábios muito colados aos dentes superiores. Número 13. Com a boca aberta, procure contrair vigorosamente o lábio inferior, cobrindo ao máximo os dentes inferiores, e depois volte à posição normal. 50 repetições moderadas ou rápidas. Número 14. Com os lábios cerrados, faça um sorriso, empurrando as maçãs do rosto para cima, e depois você volte à posição normal. 50 repetições moderadas ou rápidas. Número 15. Com os lábios cerrados, projetá-los para frente, fazendo um bico com a vogal U. Depois, procure empurrar o conjunto para a direita e volte ao centro. Faça a mesma coisa para o lado esquerdo. 50 repetições para cada lado. Número 16. Com os lábios cerrados, projetá-los para frente, fazendo um bico em U, e depois girar o conjunto no sentido horário. 50 repetições. Aí você vai fazer também depois no sentido anti-horário. Número 17. Com os lábios cerrados, projete o lábio inferior para frente e para cima, como se você quisesse tocar a ponta do seu nariz. 50 repetições moderadas ou rápidas. Número 18. Com os lábios cerrados, projetar o lábio superior para baixo, como se você quisesse tocar a ponta do seu queixo. 50 repetições moderadas ou rápidas. Número 19. Com os lábios cerrados, procure sugar os cantos da boca para dentro e depois volte à posição inicial. 20 repetições em velocidade moderada. Esse exercício é excelente, muito bom também. Número 20. Com os lábios cerrados, procure girar a língua dentro da boca no sentido horário, tentando deixar a sua ponta sempre em contato com a gengiva, e depois você vai repetir no sentido anti-horário. Número 21. Com a boca semi-aberta, colocar os 2 dedos indicadores nos cantos da boca num movimento vigoroso de expansão lateral, ou seja, em direção às orelhas. Enquanto você segura essa posição forçada, tente fazer força também com os cantos da boca contra os dedos, ou seja, para o centro da boca, fazendo uma pressão em cima dos dedos indicadores. Número 22. Com a boca semi-aberta, colocar os 2 dedos polegares e massagear o músculo chamado masseter, que é o músculo da mandíbula. Número 23. Com os lábios cerrados, respirar e soprar lentamente, provocando atrito entre os lábios e produzindo ruídos da mais baixa frequência possível. Procurar relaxar a mandíbula enquanto faz esse exercício. O número 24, repetir o exercício anterior com uma frequência um pouco mais alta. Repetir 10 vezes, sempre cuidando para que a mandíbula esteja relaxada. E o 25 você vai tentar fazer
com uma frequência mais alta possível e 10 vezes, não se esquecendo de cuidar do relaxamento da mandíbula enquanto você pratica esse exercício. Pessoal, então ficamos por aqui com essa primeira parte dos nossos exercícios que são de aquecimento, e na próxima aula nós vamos trabalhar os exercícios de flexibilidade e tônus muscular, que poderão ser feitos logo após os exercícios de aquecimento ou em algum outro momento. Você não precisa fazer tudo na mesma sequência, ok? Então, nos vemos na próxima aula. Até lá!